O assunto agora, aqui no Cidade, é perseguição. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública informa que no ano passado, 1.805 mulheres foram vítimas de perseguição aqui no DF. Por incrível que possa parecer, é um crime bem comum. E mais uma vez, a Polícia Civil precisou agir. Uma advogada de 34 anos teve um relacionamento rápido, mas foi o bastante para pedir um basta. É que a vida dela virou um inferno. Veja com Jéssica Nascimento. Essas imagens foram registradas na última sexta-feira no prédio onde a vítima de 34 anos morava, no Gama. O professor Paulo Rogério de Oliveira aparece no local com um filho de 10 anos procurando a ex-namorada, mesmo após ter sido proibido pela justiça de se aproximar da mulher. O professor, de 53 anos, que trabalhava há mais de 20 na rede pública de educação, foi preso no mesmo dia pelo crime de stalking. Contra ele, havia várias denúncias de perseguição contra a advogada e outras mulheres. A vítima aceitou conversar com a nossa equipe sob a condição de não mostrar o rosto. Ela tem medo, se sente insegura, mesmo com a prisão do homem, e conta como tudo começou. A gente se conheceu através de um aplicativo de relacionamento. E aí eu conheci ele pessoalmente em uma viagem para o Rio de Janeiro. Ele já estava no Rio e eu fui para o Rio de Janeiro. E aí foi em julho de 2022. E a relação durou 2 meses por conta das perguntas, né? Que ele fazia, que ele sempre estava confirmando os passos que eu dava, né? Apesar de passar esses passos para ele, ele sempre confirmava com os funcionários ou com as pessoas da minha casa se o que eu estava falando é verdade. Após o fim do relacionamento, em setembro do ano passado, o professor ainda manteve contato com a advogada, pedindo que ela lhe desse uma segunda chance. Foi quando a gente se reaproximou e aí decidiu registrar, né, a convivência de união estável. E daí a gente no primeiro momento a gente morou na casa da minha mãe, né, com os meus familiares, e daí então a gente resolveu morar juntos só os dois no apartamento. Mesmo pedindo para que ele não pedisse essas informações para a pessoa, devido a um episódio que eu tinha sofrido com um funcionário, que chegou até a ser preso, né, furtando alguns recursos do escritório, mesmo eu pedindo para que ele não passasse, né, ou não questionasse os funcionários sobre a nossa rotina, por questão de segurança, ele continuou questionando. E em uma dessas ocasiões, eu precisei fazer um despacho de um habeas corpus, em que um colega advogado foi preso, e aí a gente adentrou toda a madrugada e também a parte da manhã na audiência de custódia. E aí eu fui surpreendida com a mensagem da secretária da minha casa me perguntando aonde eu teria passado a noite ou se eu não teria ido para casa. Foi então que eu liguei e te pedi para não fazer mais isso, né? As pessoas vão acabar sabendo da nossa rotina. E aí foi a primeira vez que ele usou uma entonação diferente comigo. Que ele falou assim: não é assim não, querida. O professor e a advogada ficaram ainda mais 4 meses juntos. Só que ela decidiu pôr um fim no relacionamento, já que o professor estaria agindo da mesma maneira, preocupado em saber aí todos os passos dela. Ela disse que se sentia muito sufocada. Com o término, ele saiu de casa e a advogada começou a fazer ali a mudança, quando encontrou um tablet e um computador que seriam do professor. Ao ligar um dos aparelhos, ela teve uma grande surpresa, um choque. Ela acabou encontrando fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. O que eu encontrei no tablet foram vídeos e fotos, né? Os vídeos eu não consegui assistir, mas tinha, né, o símbolo do play, e as fotos eram de meninas, não tinham crianças do sexo masculino. Inclusive, na capa do tablet, a primeira foto são de 2 meninas. E dá para perceber que são meninas que têm menos de 14 anos. Com todo o material, a vítima conta que procurou a delegacia, denunciou o homem por pedofilia. Ao saber que a mulher havia descoberto o crime, o professor começou a persegui-la. Ele começa a mandar mensagens e apagar. Ele começou a me mandar mensagens e apagar, mandar mensagem para os meus familiares e apagar. Essa informação eu levei para o processo de medida protetiva,
né? E aí o juiz decidiu marcar uma audiência de justificação. E nessa audiência o juiz deixou bem claro: Paulo, o senhor não pode se aproximar dela, nem dos familiares dela, nem contato com os amigos dela e nem com os prestadores de serviço. E aí isso foi no dia 2 de agosto. Ele fez o compromisso de não fazer isso, inclusive o Ministério Público afirmou que em caso de descumprimento eles tomariam uma decisão mais enérgica com relação a ele. A advogada também faz uma denúncia grave. Disse que tem provas de que o professor também abusava do filho de 10 anos, como mostra esse laudo emitido pela psicóloga da criança. Eu ainda liguei para o Paulo, falei com ele pelo WhatsApp e questionei qual eram aquelas imagens, o que ele tinha com relação àquelas imagens para poder me falar. E aí ele foi até um rapaz que ele falou que era primo dele, e o rapaz mandou um vídeo dizendo que aquele computador era dele, que ele utilizava com a esposa, que o Paulo tinha entregue aquele computador emprestado para ele. E daí foi quando eu liguei para a ex-esposa do Paulo e mãe do filho dele. Eu tinha o telefone porque ele tinha me mandado um processo do divórcio. Então foi o primeiro contato que eu tive com ela, e eu liguei para ela para perguntar se aquele rapaz era sobrinho dele e aonde o filho dele estava. E aí fui relatar, né, o que eu tinha encontrado no computador, as fotos e os vídeos. E aí ela me falou que se eu não tivesse encontrado aquilo, ela nunca teria coragem de divulgar o laudo, que ela já guardava esse laudo há 10 meses. Porque ela já tinha tentado falar isso num processo e foi descredibilizada, que ela me mandou o laudo que mostra a questão dos abusos. E aí no laudo fica muito claro como é que os abusos aconteciam, nos locais que acontecia, e ela me falou que ele volta todo roxo, com a perninha toda roxa. A mulher também conta que a Secretaria de Educação já havia sido informada sobre possíveis abusos do professor. Procurada, a pasta disse que está apurando a informação e que dará um retorno assim que possível. Eu sei que se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ido para frente, né, a gente vê pela mãe do próprio filho que ele não estaria nem preso para responder sobre stalker, e a gente não sabe nem o que pode acontecer com a questão dos crimes de pedofilia, tendo em vista que isso já ocorre há muito tempo e que a Secretaria de Educação sempre foi omissa em levar isso para o Poder Judiciário. A testemunha, que é professora também, ela me conta que a sugestão da Secretaria para ele foi que ele não se envolvesse mais em escândalos nenhum. E não levou isso para apuração. Então eu imagino quantas crianças não sofreram esse tipo de abuso, né? Se ele faz com o próprio filho, imagina com os alunos, imagina a imensidão de pessoas que podem estar envolvidas nisso. Agora, a vítima vive com medo. Se mudou da casa onde morava para não ser encontrada pelo professor. Teme que ele esteja envolvido em uma grande rede de pedofilia e queira se vingar. Eu acredito que a justiça vai ser feita, né? Não sei se vai ser em tempo viável, eu não sei o que vai acontecer depois que ele for solto, e se ele for solto nas próximas horas ou nos próximos dias, mas eu tenho consciência de que eu fiz o papel que eu deveria fazer. Certo. Denunciou, e o Cidade continua acompanhando atentamente esse caso.